O silêncio dói mais do que qualquer palavra. Meus amigos, isso não é só um ditado, é a verdade nua e crua. E se você entender isso hoje, nunca mais vai deixar que te usem como saco de pancadas emocional de alguém, como plano B ou personagem coadjuvante numa história que nunca foi sua. Porque o silêncio não é ausência, é poder, é autoridade invisível, é o grito mais alto que você vai dar sem mexer os lábios. Mas antes de mergulharmos mais fundo, dá um tempo, clica no botão curtir. Inscreve-te no canal e ativa o sino para nunca perderes as lições que podem mudar a tua vida para sempre. Faz isso agora mesmo, porque o que estamos prestes a revelar não é só um conselho, é uma estratégia, uma mentalidade, uma arma que levarás contigo pelo resto dos teus dias. Agora, pessoal, imaginem isso por um momento. Imaginem um palco onde os holofotes estão acesos, as cortinas estão abertas, o público está esperando e o ator de quem eles dependiam, aquele que eles achavam que sempre apareceria, foi embora sem dizer uma palavra. Esse silêncio, esse palco vazio, é mais devastador do que qualquer insulto, mais alto do que qualquer explicação. E é isso que acontece quando você para de jogar o jogo emocional com pessoas que vivem da sua energia. Elas ficam ali sozinhas, impotentes, sem ninguém para atuar. Porque vejam, a sociedade vendeu uma mentira para vocês. Eles disseram para vocês: conversem. Disseram que perdão significa reconciliação. Disseram que ignorar alguém é infantil. Mas vamos desmascarar essa mentira aqui e agora. Porque a verdade é que os manipuladores se alimentam dessas ideias. Eles precisam que vocês expliquem, reajam, se defendam, porque cada palavra que vocês dizem é combustível para eles. E, pessoal, se vocês continuarem dando combustível a eles, não se surpreendam quando eles mantiverem o fogo aceso sob a sua paz. Marco Aurélio disse uma vez: a melhor vingança é não ser como o seu inimigo. E o silêncio é exatamente isso. Não se trata de gritar mais alto, não se trata de provar o seu valor. Trata-se de dar um passo atrás, cruzar os braços e deixar o vazio falar por si. O silêncio é a porta trancada. Eles não podem quebrar o espelho, não podem olhar para a tempestade que os inunda sem trovões ou relâmpagos. Meus amigos, quando vocês ficam em silêncio, algo estranho acontece do outro lado. No começo, eles riem. Eles pensam: ah, ele vai voltar. Eles vão responder: é só uma fase. Então começa a irritação. Por que eles não estão reagindo? Por que não estão me dando atenção? Depois vem a raiva, depois o desespero e, finalmente, o colapso. O ego não consegue lidar com o silêncio. Ele precisa de validação, precisa de público. Sem isso, ele morre de fome. E é aí que eles percebem que perderam o controle sobre você para sempre. Mas aqui está a parte divertida. O silêncio não apenas os confunde, mas também te diverte. É como jogar um jogo em que o outro jogador continua jogando os dados, mas o tabuleiro já foi guardado. Eles estão suando, tramando, tentando descobrir como ganhar um jogo que não existe mais. Enquanto isso, você está tomando seu café com os pés para cima, observando o pânico deles à distância. Esse é o tipo de poder que o silêncio lhe dá. O mundo não lhe diz isso, porque se todos soubessem a verdade sobre o silêncio, a manipulação morreria da noite para o dia. O silêncio não é vazio. É o espaço onde sua paz é reconstruída. É o lugar onde você aprimora seu foco, onde cura suas feridas, onde se prepara para batalhas maiores. E quanto mais você o pratica, mais alto ele ecoa nas mentes daqueles que o subestimaram. Então, deixe-me dizer uma coisa. O silêncio não é covardia. O silêncio não é fraqueza. O silêncio é força, é controle, é a sua arma secreta. Em um mundo cheio de barulho, você não precisa explicar, defender ou justificar. Você só precisa fechar a porta e continuar andando, porque quando você fizer isso, eles nunca se recuperarão.
E eu quero que você sinta esse poder em seus ossos hoje. Repita comigo: meu silêncio é poder. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Meus amigos, deixem o mundo saber que vocês escolheram a paz em vez do drama, a força em vez da fraqueza, a autoridade em vez do caos. Meu silêncio é poder. Então, clique no botão curtir. Inscreve-te, se ainda não o fizeste, e fica comigo, porque o que estamos prestes a revelar neste vídeo é a estratégia passo a passo para transformar o silêncio na tua vitória mais retumbante. E acredita em mim, quando dominares isso, nunca mais vais voltar atrás. Agora vamos começar. Número 1. O silêncio não é fraqueza, é autoridade invisível. Eles confundem o teu silêncio com fraqueza, até que ele se torna exatamente o que os destrói. Meus amigos, esse é o paradoxo que quase ninguém entende. Vivemos em um mundo que glorifica o barulho. As pessoas são ensinadas a acreditar que quanto mais alto gritam, mais fortes são. Elas acreditam que explicações constantes, discussões intermináveis e debates sem fim são prova de força. Mas o silêncio, elas o descartam, temem, fogem dele. E, no fundo, sabem que o silêncio é a única coisa que não podem manipular. Imagina um campo de batalha. De um lado, guerreiros se enfrentando com espadas, gritando gritos de guerra, suas armaduras tilintando no caos. Do outro lado, um único soldado permanece imóvel, calmo, observando, sem levantar sua espada, sem emitir nenhum som. Quem você acha que o inimigo teme mais? Aquele que grita em desespero ou aquele que nem precisa falar? Esse soldado é o silêncio. E o silêncio sempre aterroriza mais do que o barulho. Mas vamos fazer a pergunta difícil. Por que eles temem tanto o silêncio? Porque não dá para discutir com o silêncio. Eles podem distorcer suas palavras, podem manipular suas emoções, podem te provocar para que você se defenda até ficar exausto. Mas o silêncio é uma parede. Ele não se dobra, não racha, não vaza. E para os manipuladores que se alimentam de reações, essa parede é insuportável. Ainda assim, meus amigos, o silêncio não é fácil. É por isso que muitas pessoas o evitam. Porque o silêncio parece abandono, parece rendição. A mente sussurra mentiras. Se eu não me explicar, eles vão achar que sou fraco. Ou se eu não responder, talvez eles acreditem que eu não me importo. Esse medo é real e é exatamente isso que as pessoas tóxicas exploram. Eles sabem que você foi treinado para temer o silêncio, então eles o arrastam para o barulho. Eles mantêm você falando, reagindo, se defendendo, até você esquecer a verdade, que o silêncio não é ausência, é presença, em um nível superior. Marco Aurélio disse: a melhor resposta à raiva é o silêncio. E essas palavras são mais pesadas que o aço. Pense nisso. A pessoa que não reage não é controlada. A pessoa que não explica não é manipulada. A pessoa que não grita não é exposta. O silêncio é o escudo definitivo, porque não deixa nada para eles se agarrarem. Mas você pode se perguntar: por que é tão difícil para mim ficar em silêncio? Porque o silêncio exige força. Exige que você deixe de lado a necessidade de ser compreendido. Exige que você resista à tentação de provar que está certo. Essa é uma batalha dentro de você, não com eles. E a maioria das pessoas perde essa batalha porque é viciada em ser ouvida. Mas aqui está a revelação. Você não precisa ser ouvido por eles. Você só precisa ser compreendido por si mesmo. Imagine o seguinte: eles provocam você, lançam insultos, distorcem histórias, espalham mentiras, estão à procura de uma reação. Eles querem ver você sofrer. Mas, em vez disso, você olha para eles com olhos calmos e não diz nada. Você sabe o que isso causa neles? Corrói. Cada segundo de silêncio corrói o orgulho deles. É como entregar um espelho para eles.
Eles não conseguem escapar. Ficam sozinhos com suas próprias palavras, seu próprio barulho, seu próprio vazio. E esse vazio se torna veneno. A mentira que nos foi ensinada é que o confronto prova força, que gritar mais alto, responder mais rápido, discutir com mais veemência de alguma forma, equivale a respeito. Mas o respeito não é conquistado com barulho. O respeito é sentido na contenção. O respeito é esculpido no silêncio. É a autoridade invisível que eles não podem tocar. E sim, vai ser desconfortável. Seu coração vai acelerar. Você vai querer explicar. Vai querer se defender. Você vai querer digitar aquela mensagem ou pegar o telefone. Mas lembre-se disso. A pessoa que te atrai para o barulho é dona da sua paz. A pessoa que te arrasta para o caos controla seus movimentos. E quando você se recusa a se mover, quando mantém seu silêncio, você corta esses movimentos. Pense no silêncio como uma porta fechada. Do lado deles, eles estão batendo, gritando, exigindo entrar. Do seu lado, você está calmo. Você está sentado perto da lareira, tomando chá, sem se abalar com o barulho lá fora. Qual lado detém o poder? Eles têm o caos, mas você tem o controle. É por isso que o silêncio não é fraqueza. O silêncio é a autoridade que não precisa se anunciar. A verdade é que eles não temem suas palavras. Eles temem sua ausência. Eles não temem sua raiva. Eles temem sua indiferença. Eles não temem seu confronto. Eles temem que você tenha seguido em frente sem eles. É por isso que o silêncio corta mais fundo do que qualquer espada. Ele os força a ver o que perderam sem que você precise lembrá-los. E aqui está a motivação que quero deixar para vocês hoje. O silêncio não é fugir. É permanecer mais forte do que a tempestade. É dizer sem palavras: não estou mais disponível para seus jogos. Quando você escolhe o silêncio, você escolhe a si mesmo. Você escolhe sua paz. Você escolhe sua liberdade. Então, que essa seja sua afirmação hoje. Repita comigo: meu silêncio é minha força. Escreva nos comentários agora mesmo. Deixe o mundo saber que você recuperou sua autoridade. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo ao seu redor. Porque quando você realmente entender que o silêncio não é fraqueza, mas autoridade invisível, você nunca mais cairá na armadilha deles. E fique comigo, porque o que vem a seguir vai te abalar ainda mais. Vamos expor a maior mentira que já te contaram sobre o encerramento. E por quê? Persegui-lo é exatamente como eles te mantêm preso no ciclo deles. Você não vai querer perder isso. Número 2. As mentiras que lhe venderam sobre o encerramento. Eles chamam isso de encerramento, mas na verdade é apenas uma armadilha disfarçada de cura. Meus amigos, essa é a verdade feia que ninguém quer encarar. Venderam para você a ideia de que, se você sentar, conversar, deixar que eles expliquem, dar mais uma chance, de alguma forma, todas as peças do seu quebra-cabeça vão se encaixar magicamente. Mas pergunte a si mesmo: quantas vezes conversar trouxe paz para você? Quantas vezes perdoá-los significou que eles nunca repetiram o mesmo erro? Quantas vezes o encerramento reabriu uma ferida que estava começando a cicatrizar? A sociedade nos criou com a crença de que todo relacionamento quebrado, toda traição, toda manipulação deve ser resolvida com diálogo, que você deve ouvir o lado deles, ouvir suas desculpas e deixar que seus pedidos de desculpas costurem o que eles mesmos destruíram. Mas aqui está o problema, pessoal. Os manipuladores escreveram esse roteiro. Essa mentira é a arma deles, porque no momento em que você aceita, você lhes dá o poder de voltar a repetir o mesmo jogo emocional, de mantê-lo preso em nós enquanto eles continuam drenando sua energia. Pense nisso assim. Você tranca a porta da frente à noite para manter o perigo longe,
Mas então alguém bate e diz: deixe-me entrar. Prometo que mudei. Só preciso encerrar esse capítulo. Você abriria a porta para o perigo? Porque eles pediram educadamente. Claro que não, mas emocionalmente é exatamente isso que as pessoas fazem. Elas dão acesso à mesma coisa que as prejudicou, em nome do encerramento. Vamos pintar um quadro mais claro. Imagine um ladrão invadindo sua casa, roubando seus objetos de valor e desaparecendo na noite. Semanas depois, ele aparece novamente. Desta vez não com uma arma, nem com uma máscara, mas com palavras. Ele diz: vamos conversar, só quero encerrar isso. Vou explicar por que te roubei. Vou fazer você se sentir melhor em relação a isso. Você entrega as chaves da sua casa só porque ele de repente fala suavemente? Ou você bate a porta na cara dele porque já aprendeu a lição? A resposta é óbvia. No entanto, nos relacionamentos, muitas pessoas devolvem as chaves aos ladrões que roubaram sua paz. Tudo porque lhes ensinaram que o encerramento vem da conversa. Mas ouve, o encerramento não vem deles. O encerramento vem de você. Não é encontrado nas desculpas, nas promessas ou nas explicações deles. O encerramento é a decisão que você toma no momento em que diz: esta porta está fechada e nada do que você disser vai reabri-la. Agora, eu sei o que você está pensando. Mas se eu não conversar, se eu não ouvir, se eu não me explicar, eles não vão achar que sou fraco. Não vão achar que não me importo. Meus amigos, isso é o medo falando. E esse medo é exatamente o que mantém você preso. Porque o encerramento não tem a ver com o que eles pensam. Tem a ver com o que você sabe. E o que você sabe é o seguinte: se eles te respeitassem, não teriam te magoado em primeiro lugar. Se eles te valorizassem, você não estaria aqui tentando decidir se deve dar outra chance a eles. Eles querem que você acredite que encerramento é uma reunião, que é sentar na mesma sala, desabafar seus sentimentos e finalmente chegar a um acordo. Mas a realidade é que isso não é encerramento. Isso é uma negociação. E toda negociação reabre o contrato para mais manipulação. Toda reunião dá a eles outra chance de mexer com suas emoções, distorcer sua empatia, extrair mais um pouco de atenção sua. E no momento em que você vai embora, você não está livre. Você está esgotado de novo. Epicteto disse uma vez: a liberdade é o único objetivo digno na vida. Ela é conquistada quando ignoramos as coisas que estão além do nosso controle. E essa é a essência do encerramento. Não se trata de controlar o que eles dizem, como se sentem ou do que se arrependem. Trata-se de controlar a si mesmo. Trata-se de decidir que você não precisa da permissão deles para seguir em frente, que você não precisa da explicação deles para se curar, que você não precisa da demonstração de arrependimento deles para escolher a paz. Mas sejamos realistas, escolher esse caminho não é fácil. Por quê? Porque os humanos anseiam por respostas. Queremos saber por que eles nos traíram, por que mentiram, por que nos descartaram, como se não importássemos. Nossas mentes sussurram. Se eu apenas ouvir o motivo, talvez eu finalmente entenda. Talvez eu pare de sofrer. Mas aqui está a dura verdade. Você já sabe por que eles não te valorizaram. Eles priorizaram a si mesmos. Eles escolheram o ego deles, o prazer deles, o controle deles sobre a sua paz. Você realmente precisa que eles repitam essa verdade com palavras mais bonitas? Deixa eu te perguntar. Um pedido de desculpas já apagou uma traição? Me desculpe, já apagou uma noite sem dormir? Ou as lágrimas que você chorou? Ou a humilhação que você sentiu? Não, palavras não apagam feridas. Só a distância apaga. Só o silêncio apaga. Só ir embora para sempre traz o encerramento. Meus amigos, isso é um mito criado para manter você preso às mesmas pessoas que você precisa cortar da sua vida.
E quanto mais rápido você perceber isso, mais rápido vai recuperar sua vida. Agora, pensem no silêncio novamente. O silêncio não é vazio. É o ponto final no fim da história. É o portão trancado que diz: este capítulo acabou. É a declaração silenciosa de que vocês não buscam mais a validação, a explicação ou a presença deles. O silêncio é o encerramento. Porque o encerramento não é algo que eles te dão. É algo que você dá a si mesmo. A dificuldade está em resistir à vontade de reabrir. Porque no momento em que você ouve a batida deles, seu coração se lembra dos velhos padrões. Você pensa: talvez desta vez seja diferente. Talvez eles tenham mudado. Mas a mudança não acontece em desculpas. A mudança não acontece em discursos. A mudança acontece em ações. E se as ações deles já te magoaram uma vez, não dê a eles a chance de te magoar de novo. A mentira do encerramento diz que você vai se sentir mais leve depois de ouvi-los. Mas, na verdade, você se sente mais pesado porque as palavras reabrem feridas. As palavras te arrastam de volta para a tempestade da qual você acabou de escapar. As palavras plantam dúvidas onde o silêncio já havia plantado paz. Então, aqui está a realidade. O único encerramento de que você precisa é sua decisão de fechar a porta. O encerramento não é uma conversa, é uma conclusão. O encerramento não é mútuo, é pessoal. O encerramento não tem a ver com compreendê-los. Tem a ver com compreender a si mesmo. E uma vez que você aceitar isso, nunca mais cairá nos jogos deles. Lembre-se desta afirmação e torne-a sua. Eu não preciso de encerramento. Eu sou o encerramento. Repitam comigo, pessoal. Escrevam nos comentários agora mesmo. Mostre para você mesmo. Mostre para o mundo. Porque no momento em que você perceber que você é o encerramento, você se tornará intocável. E aqui está a parte emocionante. O que vem a seguir vai mostrar por quê. O silêncio não é apenas o fim da velha história, mas o começo da sua nova história. Porque quando o ego não consegue lidar com o seu silêncio, quando eles percebem que perderam o controle sobre você, o verdadeiro desfecho começa. Fica comigo, porque é aí que a destruição do orgulho deles realmente se enraiza. Número 3. O ego não consegue lidar com o silêncio. Eles conseguem lidar com a tua raiva, conseguem lidar com as tuas lágrimas, mas nunca conseguem lidar com o teu silêncio. Meus amigos, esta é a verdade mais profunda sobre o orgulho humano. E é a única coisa que as pessoas tóxicas temem mais do que qualquer outra coisa. Porque o ego, especialmente o ego frágil de um manipulador, não consegue sobreviver sem atenção. Ele se alimenta das suas reações. Ele fica mais forte cada vez que você se explica, cada vez que você defende seus limites, cada vez que você deixa que eles o puxem de volta para o jogo. Mas quando você fica em silêncio, quando você corta o suprimento, o ego começa a passar fome. E um ego faminto é a coisa mais perigosa, desesperada e autodestrutiva que você já viu. Pense nisso assim. O ego humano é como um fogo. Jogue lenha, jogue gasolina, jogue ar. Ele fica maior, mais brilhante, mais barulhento. É isso que suas palavras, suas emoções e suas reações são. Elas são o oxigênio que mantém as chamas vivas. Mas o que acontece quando você tira tudo isso? O fogo não se enfurece, não luta. Ele morre lentamente, sufocando dolorosamente por conta própria. É isso que acontece com o ego deles quando você para de alimentá-lo com sua voz, sua presença, sua atenção. No começo, o silêncio parece inofensivo. Parece nada. Mas, para o ego, o silêncio é veneno. Ele o corrói dia após dia. Sussurra para ele à noite. Você não está mais no controle. Você não importa mais. Você o perdeu e nada assusta mais um ego do que perceber que seu domínio foi quebrado.
Agora, vamos analisar exatamente como isso funciona, porque depois de ver as etapas, você nunca mais duvidará do poder do silêncio. Primeira fase: negação. Quando você fica em silêncio pela primeira vez, eles riem. Eles dizem a si mesmos: "Ah, eles vão voltar. Isso é só temporário. Eles estão apenas sendo dramáticos." O ego deles ainda está inflado, ainda confiante de que você vai ceder como antes. Eles te subestimam porque estão acostumados a que você responda. Segunda fase: irritação. Os dias passam, nenhuma mensagem sua, nenhuma explicação, nenhuma resposta à isca deles. De repente, a mente deles começa a coçar. Eles pensam: por que eles não estão reagindo? Por que não estão me dando a atenção que mereço? A irritação deles se transforma em pequenas provocações, pequenos testes, provocações sutis. Talvez uma mensagem casual, talvez uma postagem feita para te provocar. Eles estão cutucando a gaiola, esperando que a versão antiga de você apareça, mas nada. Silêncio. Fase 3. Raiva. Quando o silêncio não é quebrado, a raiva aumenta. Como você ousa ignorá-los? Como você ousa negar a eles o palco que sempre tiveram? É aí que eles atacam: insultos, acusações, rumores. Eles tentam te provocar, porque a raiva é a última tentativa do ego de forçar você a reagir. E aqui está o segredo. Você ficará mais tentado a quebrar o silêncio nesta fase porque os ataques doem, porque a injustiça arde. Mas se você se mantiver firme, verá algo notável acontecer. Quarta fase: desespero. O ego se quebra. O manipulador percebe que seu poder não está mais funcionando e então muda de tática. Vêm os pedidos de desculpas, as promessas, as lágrimas. Ele vai dizer: eu mudei. Só fala comigo. Só me dá um encerramento. Mas, meus amigos, não se deixem enganar. Isso não é transformação. É sobrevivência. É o ego lutando para respirar, fazendo qualquer coisa para que você abra a porta de novo. Se você ceder, o ciclo recomeça. Mas se você se mantiver firme, vai testemunhar a fase final. Fase 5. Colapso. O ego se esvazia. O silêncio se torna insuportável. Eles começam a sentir o peso de perder o controle. Eles percebem que não podem manipular, não podem provocar, não podem te puxar de volta. E é aí que o silêncio faz seu trabalho mais brutal. Ele destrói a ilusão de poder deles. Marco Aurélio disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. O silêncio é exatamente esse poder. É a recusa em deixar que o barulho externo controle sua paz interior. É a disciplina de dizer que suas palavras, suas ações, suas manipulações, nada disso merece uma reação minha. E essa percepção é devastadora para eles, porque mostra da maneira mais humilhante possível que você não pertence mais ao jogo deles. Mas aqui está a parte que muitas pessoas não admitem. O silêncio é difícil, não porque não funcione, mas porque exige força de você. Você sentirá a necessidade de explicar, provar seu valor, rebater as mentiras deles. Esse é o seu próprio ego, sussurrando, implorando por validação. Mas, meus amigos, vocês devem superar isso, porque no momento em que falam, vocês os alimentam. No momento em que explicam, vocês reabrem o jogo. O silêncio não é apenas sobre eles, é sobre dominar a si mesmo. Pergunte a si mesmo: por que eles precisam tanto que você responda? Porque sem você, eles não são nada. O ego deles é construído sobre o controle, sobre saber que não importa o que você vá pegar, você vai responder, você vai se envolver. Quando você quebra esse padrão, eles não só perdem você, eles perdem a si mesmos. Imagine isso em sua mente. Um marionetista com fios, puxando-os, rindo, fazendo a marionete dançar. É isso que eles fizeram com você no passado. Mas, de repente, um dia,
Os fios ficam frouxos. O boneco não se move. O espetáculo para. O marionetista puxa com mais força. Mas nada acontece. Isso é silêncio. E o marionetista são eles, confusos, irritados, abalados porque perderam a única coisa que lhes dava poder. E aqui está o engraçado. Quanto menos você fala, mais alto sua ausência grita. O silêncio ecoa na mente deles como uma sirene que não dá para desligar. Isso os mantém acordados à noite, os força a reviver cada erro. Cada momento em que eles te subestimaram, seu silêncio se torna o fantasma que os assombra, a sombra da qual não conseguem escapar. Palavras podem ser esquecidas, discussões podem ser distorcidas, mas o silêncio permanece para sempre. Meus amigos, quero que vocês entendam uma coisa. Você não vence gritando mais alto. Você não vence provando que eles estão errados. Você vence não entrando no jogo, porque a maior humilhação para o ego não é perder uma briga. É perceber que nunca houve uma briga, que você se afastou enquanto eles ainda estavam se debatendo no escuro. Então, mantenham o silêncio. Protejam-no como um tesouro, porque a cada segundo que vocês ficam calados, o orgulho deles se quebra um pouco mais. Cada mensagem sem resposta é um lembrete de que o controle deles se foi. Cada tentativa ignorada é um espelho que mostra a eles sua própria irrelevância. E aqui está a sua afirmação para hoje. Meu silêncio mata de fome o ego deles. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Deixe o mundo ver. Deixe você mesmo ver. Cada vez que você mantém seu silêncio, você não está apenas protegendo sua paz. Você está destruindo a ilusão de que eles alguma vez tiveram poder sobre você. Fiquem fortes, meus amigos, porque o que vem a seguir é ainda mais libertador. Vamos mergulhar no motivo pelo qual o perdão não significa reabrir a porta, mas fechá-la para sempre. E, uma vez que você entender essa verdade, nunca mais confundirá paz com reconciliação. Fique comigo. Número 4. Perdão sem retorno. A libertação silenciosa. Eles pensavam que o perdão era o bilhete de volta para a sua vida. Mas, na verdade, o perdão não é uma chave, é uma fechadura. Meus amigos, é aí que a maioria das pessoas erra. E é por isso que tantas ficam presas nos mesmos ciclos dolorosos. Fomos levados a acreditar que perdão significa reconciliação, que perdoar alguém significa abrir a porta de novo, deixá-los voltar, dar a eles outra chance de provar seu valor. Mas essa crença não é curativa, é uma armadilha. Perdoar não significa voltar atrás. Perdão significa libertação. Significa que você finalmente acabou de carregar o peso do que eles fizeram. Mas você também é sábio o suficiente para nunca deixar isso acontecer de novo. Imagine o seguinte: você está carregando uma mochila cheia de pedras pesadas. Cada pedra representa as mentiras que eles contaram, a traição, a manipulação, as noites em que você ficou acordado se questionando. Essa mochila é pesada. Está quebrando suas costas, diminuindo seus passos, drenando sua energia. Perdoar é quando você decide tirar a mochila e colocá-la no chão. Mas aqui está a parte crítica. Isso não significa que você devolve as pedras para eles e diz: aqui, vocês podem colocar isso em mim de novo. Não, você a joga no chão e vai embora. Isso é perdoar, é liberdade. Mas aqui está o problema. Os manipuladores sabem como transformar o perdão em uma arma. Eles pedem desculpas não porque estão realmente arrependidos, mas porque querem que a porta seja reaberta. Eles querem acesso novamente. Eles tratam o seu perdão como uma senha para voltar à sua vida, como o botão de reset em um jogo que já perderam. E muitas vezes as pessoas caem nessa. Elas perdoam e se reconciliam. Elas perdoam e devolvem a chave. E o que acontece? As mesmas feridas se abrem novamente.
Meus amigos, vocês precisam ver o padrão pelo que ele é. O perdão sem limites não é perdão, é rendição. É dar ao ladrão que roubou você mais uma vez um convite para entrar na sua casa. É devolver a faca à mesma mão que te cortou. E deixem-me dizer-vos isto: isso não é amor, não é misericórdia e não é cura. É traição a si mesmo. Então, o que significa realmente o perdão? Significa dizer dentro de si mesmo: já não carrego esta dor, já não carrego este rancor, mas também já não carrego você. É um distanciamento emocional. É uma paz fria e constante. É a força silenciosa de saber que você se elevou acima do jogo. O verdadeiro perdão é uma libertação silenciosa. Ele não vem com anúncios, com segundas chances ou com lágrimas de reencontro. Ele vem com uma porta fechada, trancada e nunca mais aberta. Epicteto, o grande estoico, disse uma vez: nenhum homem é livre se não for dono de si mesmo. O perdão é o domínio de si mesmo, porque você não está mais reagindo, não está mais se explicando, não está mais permitindo que outra pessoa dite o ritmo das suas emoções. Você perdoa não para dar paz a eles, mas para dar paz a si mesmo. Você perdoa não para deixá-los voltar, mas para permitir que você siga em frente. Agora, vamos analisar o que realmente acontece quando você perdoa sem reabrir. A primeira coisa é o choque. Eles não conseguem entender que seu perdão não significa reconciliação. Eles estão tão acostumados com o perdão sendo seu botão de reset, que quando isso não funciona, ficam chocados. Eles esperavam que a porta se abrisse, mas em vez disso, a encontraram trancada. A segunda coisa é a raiva. O ego deles se sente insultado. Como você ousa me perdoar e não me deixar voltar? Como você ousa agir como se meu pedido de desculpas não fosse suficiente? E é aí que eles se esforçam mais. Lágrimas falsas, súplicas dramáticas, promessas de mudança. Mas lembre-se disso: a atuação deles não é arrependimento, é sobrevivência. Eles não estão chateados por perder você. Estão chateados por perder o acesso a você. A terceira coisa é o colapso. Quando percebem que a porta realmente não vai se reabrir, quando veem que o perdão não significa que podem voltar, o ego deles começa a se corroer. Eles achavam que ainda tinham controle, mas seu silêncio e distância provam o contrário. Esse é o momento de humilhação silenciosa para eles e de libertação para você. Mas sejamos honestos, meus amigos. Escolher esse tipo de perdão é difícil. Por quê? Porque você foi condicionado a pensar que perdão é igual a ser uma boa pessoa. E ser uma boa pessoa, aos olhos da sociedade, muitas vezes significa colocar os outros antes de você mesmo, mesmo quando isso te destrói. Eles vão te dizer: família é família. Perdoe e esqueça. Ou, se você realmente os amasse, daria a eles outra chance. Mas ouve com atenção. O amor sem limites é autodestruição. O perdão sem limites é traição a si mesmo. E a paz sem proteção é uma ilusão. Imagina isso. Você está em frente a uma porta. Atrás dela há caos, gritos, manipulação, traição e mentiras. Do seu lado há silêncio, calma, clareza, perdão. Você decide não ficar batendo na porta com raiva? Não se trata de gritar através dela ou esperar que a abram. Perdão é você se afastar completamente da porta, seguir um caminho diferente e nunca olhar para trás. A porta permanece fechada e a paz que você encontra do seu lado é a libertação que você sempre buscou. Mas é aqui que reside o verdadeiro poder. Quando você perdoa sem retorno, você tira a arma favorita deles, a culpa. Eles não podem mais culpar você com: mas você disse que me perdoou. Eles não podem mais manipular você com: se você me perdoou, por que não me deixa voltar? Porque o verdadeiro perdão não vem com explicações, não vem com condições, não vem com acesso. Ele vem com silêncio.
e o silêncio não pode ser debatido. Você quer saber por que isso é tão devastador para eles? Porque o perdão sem retorno os torna irrelevantes. Eles percebem que não têm mais nenhuma influência sobre a sua vida. O pedido de desculpas deles não reabriu a porta. As promessas deles não o influenciaram. O drama deles não o abalou. Eles ficam do lado de fora, percebendo que o perdão não foi para eles, foi para você. E essa percepção destrói o ego deles de uma forma que nenhum argumento jamais poderia. Meus amigos, deixem-me deixar isso para vocês. O perdão não é fraqueza. O perdão é força. Mas só quando está associado a limites, só quando está associado ao silêncio. Somente quando é a libertação da sua alma, não o retorno do seu agressor. Perdoar sem retornar é você dizer: eu me liberto, mas não te liberto de volta para a minha vida. Então, que essa seja a sua afirmação hoje. Eu perdoo, mas não retorno. Repita comigo. Escreva nos comentários agora mesmo. Deixe o mundo ver. Mostre a si mesmo. Mostre a todos ao seu redor que você escolheu a libertação em vez da manipulação. Perdoe para ser livre, não para ficar preso. Perdoe para se levantar, não para rastejar de volta. Perdoe para fechar a porta, não para abri-la novamente. Fique comigo, porque o que vem a seguir é ainda mais poderoso. Vamos falar sobre o tipo de limites que não precisam ser gritados, as paredes invisíveis que eles podem sentir, mas nunca cruzar. E quando você aprender isso, verá que o silêncio não apenas fecha a porta, ele constrói uma fortaleza que eles nunca mais irão violar. Número 5. Limites sutis. A parede. Eles não podem ver, mas sempre sentem. Eles só percebem que a cerca existe quando esbarram nela. Meus amigos, essa é a beleza dos limites sutis. Eles não precisam ser gritados, anunciados ou explicados. Não precisam de uma postagem nas redes sociais declarando "cansei de você". Eles nem precisam de uma cena dramática. Os verdadeiros limites são paredes invisíveis, não vistas, não ditas, mas impossíveis de cruzar. E é exatamente por isso que são tão poderosos. Porque pessoas tóxicas, manipuladoras e controladoras dependem de você traçar limites altos e óbvios. Elas podem estudar, testar e, eventualmente, quebrar. Mas quando seus limites são sutis, consistentes e enraizados no silêncio, elas ficam balançando no escuro, incapazes de descobrir onde está a parede ou como quebrá-la. Vamos imaginar isso juntos. Imagine um cachorro correndo livremente em um quintal com uma cerca elétrica invisível. Do lado de fora, parece que não há nada lá. O cachorro corre alegremente pela grama, convencido de que é dono do espaço, mas no momento em que tenta cruzar a linha, ele sente a barreira invisível. É assim que os limites sutis funcionam. Você não precisa gritar: não me ligue, não me mande mensagens, não cruze essa linha. Você simplesmente vive sua vida de tal forma que quando alguém tenta ultrapassar os limites, bate em uma parede. Eles não podem ver, mas sempre podem sentir. Por que isso é tão eficaz? Porque os manipuladores se alimentam da clareza que podem explorar. Se você disser a eles: não me mande mensagens depois das 22 horas, eles vão te mandar mensagens às 21h59. Se você disser: não vou falar com você, se você levantar a voz, eles vão sussurrar manipulações em um tom calmo. Eles sobrevivem de brechas, mas limites sutis não têm brechas. Elas não são escritas, não são negociadas, são vividas. E por serem vividas, são inquebráveis. Mas é aí que as pessoas erram. Elas acham que os limites devem ser dramáticos. Acham que você tem que bater portas, bloquear números e fazer grandes anúncios. E, embora às vezes isso seja necessário, muitas vezes isso só alimenta o manipulador. Eles se alimentam do drama. Eles querem o espetáculo,
a grande briga, o final explosivo, porque isso ainda lhes dá o que eles desejam, sua atenção. O que realmente os destrói é quando não há espetáculo algum. Quando a cortina cai sem uma palavra e a peça termina silenciosamente, esse silêncio é devastador. Marco Aurélio disse: "Não perca mais tempo discutindo sobre o que um homem bom deve ser. Seja um." E o mesmo se aplica aos limites. Não perca tempo discutindo onde está a linha. Viva-os, incorpore-os, torne-se eles, porque quando você vive seus limites, em vez de anunciá-los, você para de oferecer alvos para eles atingirem. Você para de dar a eles mapas para navegar. Você para de entregar a eles as chaves para invadir. Agora, sejamos realistas. Limites sutis não são fáceis de manter. Por quê? Porque exigem autocontrole. Exigem que você resista à tentação de se explicar. E explicar é o que a maioria das pessoas faz. Elas pensam: se eu apenas explicar por que preciso desse limite, eles vão respeitá-lo. Mas manipuladores não respeitam explicações. Eles as exploram. Toda explicação é um dado. Toda explicação é um roteiro para te manipular. É por isso que limites sutis são diferentes. Eles não precisam ser explicados. Eles simplesmente existem. Imagina isso. Eles te mandam uma mensagem. No passado, você responderia na hora, dando explicações, se defendendo. Agora, nada. Silêncio. Não porque você os bloqueou em um anúncio alto, mas porque simplesmente decidiu que eles não terão mais resposta. Essa é uma fronteira sutil. Ou imagine que eles dão um golpe esperando que você revide. Em vez disso, você sorri levemente, muda de assunto e segue em frente. Sem raiva, sem defesa, sem drama. Essa é uma fronteira sutil. Eles sentem isso, mas não conseguem nomear. Eles percebem, mas não conseguem atacar. E isso os deixa loucos. A verdade é que as pessoas subestimam a sutileza. Elas acham que as fronteiras devem rugir como um leão. Mas às vezes, o sussurro é mais alto que o grito. Às vezes, o silêncio, não, isso nem é dito, corta mais fundo do que 1000 discussões. Porque os manipuladores não sabem como lutar contra o que não podem ver. Eles não podem explorar o que você não revela. Não podem distorcer o que você não diz. Mas vamos fazer a pergunta difícil. Por que a maioria das pessoas tem dificuldade com isso? Porque o silêncio parece fraqueza. Porque a sutileza parece covardia. Eles pensam: se eu não declarar meus limites, como alguém vai saber? Mas aqui está o segredo. Pessoas saudáveis não precisam de seus anúncios. Elas percebem seus limites naturalmente, porque o respeito está em sua natureza. Tóxico. As pessoas, por outro lado, também não precisam de explicações. Elas precisam de consequências, e limites sutis trazem consequências sem conversa. Pense nos limites sutis como o clima ao seu redor. O tempo não se anuncia. Ele não diz: hoje vai fazer calor, amanhã vai fazer frio. Você sai na rua e sente isso. Você sabe instantaneamente. É assim que sua energia deve ser, quando você carrega limites silenciosos e sutis. As pessoas não precisam que você explique. Elas sentem a mudança, percebem a distância, percebem que o calor não está mais disponível para elas. E essa percepção é mais alta do que qualquer palavra que você possa dizer. Mas vamos ser claros. Consistência é tudo. Um limite que você impõe uma vez e abandona no dia seguinte não é limite algum. Se um dia você fica em silêncio, mas no dia seguinte você responde, você deu esperança a elas. Se um dia você ignorar a provocação, mas no dia seguinte morder a isca, você quebrou a barreira. E os manipuladores se alimentam de rachaduras. Eles vão procurar a menor abertura para voltar. É por isso que limites sutis exigem consistência de ferro. Não se trata de um único ato. Trata-se de um estilo de vida de moderação, um padrão de silêncio.
Uma barreira que nunca cai, não importa quantas vezes seja testada. Agora vamos falar sobre o impacto sobre eles. No começo, eles não vão notar. Eles vão achar que nada mudou, mas aos poucos vão começar a sentir. Ligações não atendidas, provocações ignoradas, convites recusados, sorrisos que não se estendem tanto, conversas que não abrem mais portas. É sutil, mas vai se acumulando. E logo eles vão perceber algo assustador. Seu mundo não inclui mais eles. E quanto mais eles insistem, mais sentem a barreira. Isso, meus amigos, é vingança silenciosa, não barulhenta, não cruel, não dramática, apenas uma barreira consistente que eles nunca conseguirão escalar. Isso corrói o ego deles, porque não conseguem explicar, não conseguem apontar um motivo, não conseguem acusar você de nada. Eles só sabem que algo mudou e que não têm mais acesso. Esse mistério é mais doloroso do que o confronto. Isso os deixa confusos, duvidando de si mesmos, questionando seu próprio poder. E enquanto isso, você está calmo, livre, focado. Então, que essa seja sua afirmação hoje. Meus limites são silenciosos, mas inquebráveis. Escreva nos comentários. Mostre-se. Mostre ao mundo ao seu redor. Porque o dia em que você parar de anunciar e começar a incorporar seus limites, é o dia em que você se tornará intocável. E é aqui que fica ainda mais poderoso. O que vem a seguir não é apenas sobre silêncio ou limites. É sobre usar a leveza em si como um escudo. Porque enquanto eles esperam raiva, enquanto esperam dor, eles nunca esperam humor. Fica comigo, porque quando você aprender a rir na cara da manipulação, você descobrirá uma arma ainda mais devastadora do que o silêncio. Número 6. O humor como um escudo silencioso. Eles podem lutar contra sua raiva, podem distorcer sua tristeza, mas não têm defesa contra seu riso. Meus amigos, essa é uma das verdades mais negligenciadas em todo o jogo emocional. Pessoas tóxicas prosperam com a intensidade. Elas vivem para suas lágrimas, sua raiva, seu desespero, porque essas emoções alimentam seu ego. Elas querem ver você recuar, querem ver você gritar, querem ver você se despedaçar. Mas quando você sorri levemente, quando você ri calmamente, quando você encara o drama deles com humor, em vez de dor, todo o roteiro desmorona. Imagine um boxeador entrando no ringue, punhos cerrados, pronto para lutar. Ele dá seu soco mais forte e o oponente apenas ri. Você sabe o que isso faz com o ânimo do lutador? Destrói-o. Porque nada assusta mais um agressor do que perceber que seus golpes não acertam. É isso que o humor faz. Ele não apenas bloqueia o ataque, mas também o torna sem sentido. Agora vamos analisar por que o humor é um escudo tão poderoso. Primeiro, porque ele quebra a tensão. Os manipuladores constroem seu controle por meio da tensão. Eles apertam a corda esperando você recuar. Eles jogam iscas esperando você morder a isca. Mas quando você não leva a sério, quando responde com leveza em vez de peso, você corta a corda completamente. O jogo desmorona. Segundo, o humor envia uma mensagem sem palavras. Você não tem poder sobre mim. A raiva diz, você me atingiu. A tristeza diz, você me magoou. Mas o humor diz, você nem me toca. E essa mensagem fere o ego deles mais profundamente do que qualquer confronto jamais poderia. Mas aqui está a questão. Nem todo humor é criado da mesma forma. Não estou falando de sarcasmo amargo, do tipo que transborda a raiva oculta. Não estou falando da zombaria que esconde suas feridas sob piadas, que ainda mostra que você se importa. Estou falando do humor elegante, do humor calmo, do humor que vem do verdadeiro distanciamento emocional. É o tipo de humor que diz: estou acima disso, sou intocável, recuso-me a entrar no seu jogo. Pense da seguinte maneira: eles vêm até você com as garras à mostra, prontos para te destruir. Em vez de revidar,
Você segura um espelho que os faz parecer ridículos, não através de insultos, não através da crueldade, mas através da leveza. Eles esperam um trovão, e você lhes dá uma brisa. Eles esperam fogo, e você lhes dá uma risada. É como alguém jogando pedras em uma cachoeira. Não importa quantas pedras joguem, a água continua fluindo, brilhando, rindo ao sol. Aqui está uma metáfora que você não vai esquecer. O humor é o bobo da corte do rei. O bobo da corte não tem espadas, não tem exércitos, nem mesmo tem autoridade. No entanto, o bobo da corte pode desarmar reis, humilhar tiranos e desmantelar o orgulho com uma única piada inteligente. Por quê? Porque o humor vira o poder de cabeça para baixo. Ele mostra ao mundo inteiro que aquele que pensava estar no controle é, na verdade, impotente. É por isso que pessoas tóxicas odeiam o humor. Elas querem ser temidas, mas o humor as torna risíveis. E nada destrói um ego frágil mais rápido do que ser ridicularizado. Agora, eu sei o que você está pensando, mas e se eu não estiver com vontade de rir? E se eu estiver muito magoado, muito exausto, muito irritado, meus amigos? É exatamente por isso que o humor é um escudo. Você não o usa porque é despreocupado. Você o usa porque se recusa a entregar sua dor. Você o usa como estratégia. Não se trata de fazê-los rir, mas de mostrar que eles não podem fazer você chorar. Deixe-me dar um exemplo. Eles enviam uma mensagem passivo-agressiva, esperando que você exploda. Em vez disso, você responde com algo leve, algo divertido, algo com que eles não possam discutir. De repente, a arma deles se desfaz, ou eles fazem uma acusação dramática, esperando ver você se defender. Em vez disso, você sorri, dá de ombros e faz uma observação espirituosa. A raiva deles não tem para onde ir. O roteiro deles não tem próxima página. E o ego deles leva o golpe. Epicteto disse: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. O humor é a forma mais elevada desse princípio, porque transforma o ataque em entretenimento. Ele transforma a manipulação em comédia, e uma vez que você vê o jogo deles como comédia, ele perde todo o seu poder. Mas sejamos honestos, isso não é fácil. O humor requer autocontrole. Requer que você resista à tentação de combater fogo com fogo. Requer que você se eleve acima da tempestade e diga: este trovão não vale meu medo. A maioria das pessoas desmorona diante da provocação. Elas explodem, defendem-se, explicam-se, mas quem ri é quem ganha. Imagina isso. Eles estão gritando, berrando, jogando seu drama em você como lanças. E você está sentado calmamente, tomando seu café com um leve sorriso nos lábios. Essa imagem por si só é suficiente para deixá-los loucos, porque enquanto eles estão esgotando sua energia, você nem sequer suou. Isso não é apenas humor, é domínio. Mas aqui está a beleza sutil. O humor não apenas os desarma, mas também protege você. A raiva te esgota. A tristeza te enfraquece. Discussões te esgotam, mas o humor te mantém leve. O humor mantém seu foco em você mesmo, não no caos deles. O humor permite que você se afaste sem peso no peito, e é por isso que não é só um escudo contra eles. É um escudo para sua própria paz. Agora, não me entenda mal. Usar o humor não significa que você tolera abusos. Não significa que você fica onde é desrespeitado. O humor é uma arma de transição. É o escudo que você usa até poder se afastar completamente. É a ferramenta que permite que você se desligue, sem ser arrastado para a tempestade deles. E, uma vez que a distância está estabelecida, o silêncio toma conta. Humor mais silêncio é a combinação mais mortal, porque eles esperam resistência, mas nunca esperam indiferença. E é isso que realmente os deixa loucos.
Quando você ri, o público também vê. As pessoas ao seu redor, as pessoas que estão assistindo, elas percebem que você está imperturbável, que você está calmo, que você se elevou acima disso. E esse contraste destrói a imagem do manipulador. Eles queriam parecer poderosos, mas seu humor os faz parecer tolos. E, no tribunal da opinião pública, nada os machuca mais. Então, deixe-me deixar você com este pensamento. Humor não é fraqueza. Humor é maestria. É a prova de que você não joga mais o jogo deles. É a prova de que o caos deles não define mais você. É a prova de que você escolheu a leveza em vez da pesada, o distanciamento em vez do desespero, a liberdade em vez do medo. Repita esta afirmação comigo. Meu humor é meu escudo. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo que você escolheu se elevar acima da tempestade. Porque, quando você enfrenta a escuridão deles com risadas, você não apenas se protege, mas também expõe o que eles realmente são: impotentes. E fiquem comigo, porque o que vem a seguir é ainda mais poderoso. Vamos falar sobre como recusar o jogo por completo. Porque, embora o silêncio e o humor desmantelem os ataques deles, a maior vitória é quando você para de entrar no palco completamente. E quando você faz isso, meus amigos, o show acaba de vez. Número 7. Recusar-se a entrar no jogo emocional. Eles só ganham se você continuar jogando. Meus amigos, essa é a verdade nua e crua que a maioria das pessoas não percebe até que seja tarde demais. Manipuladores, narcisistas, controladores, qualquer que seja o rótulo que você dê a eles, eles não sobrevivem de amor, não prosperam com respeito, nem mesmo se importam com a verdade. Eles vivem de reações, vivem da sua energia, alimentam-se da sua raiva, das suas explicações, das suas justificativas, da sua dor. Esse é o palco que eles constroem, esse é o roteiro que eles escrevem. E no momento em que você se recusa a subir nesse palco, toda a peça desmorona. Pense nisso assim. Imagine um ator subindo ao palco vestido com uma fantasia, com as falas decoradas, pronto para a performance da sua vida. As luzes estão acesas, a cortina está aberta, ele respira fundo, pronto para desempenhar seu papel. Mas então, ele olha para a plateia e ela está vazia. Sem aplausos, sem olhos, sem atenção. Quanto tempo você acha que ele continuará atuando? Quanto tempo ele pode continuar sua atuação sem uma plateia para validá-lo? Não por muito tempo. Ele desmorona, sai do palco, o espetáculo termina. É exatamente isso que acontece quando você se recusa a entrar no jogo emocional. Mas aqui está o problema. Recusar-se a jogar é mais difícil do que parece, porque eles sabem como te provocar. Eles conhecem seus pontos fracos. Eles usarão sua culpa, usarão sua bondade, usarão sua lealdade. Eles até usarão seu medo de parecer o vilão para te puxar de volta. Eles lançarão acusações como granadas. Você nunca se importou comigo. Você é egoísta. Você é frio. Eles vão jogar culpa em você como correntes. Depois de tudo que fiz por você. É assim que você me trata. Eles vão até transformar o perdão em uma arma. Se você realmente me perdoasse, me daria outra chance. E é aí que a maioria das pessoas desiste. Elas se defendem, explicam, discutem e assim voltam ao palco, dando ao manipulador o combustível que ele tanto queria. Mas a verdade é esta. Você não precisa se defender contra mentiras. Não precisa justificar seus limites. Não precisa explicar seu silêncio. Cada explicação que você dá é oxigênio para o fogo deles. Cada palavra que você fala é lenha para a chama deles. O jogo só existe se você jogar. Marco Aurélio disse: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. E recusar-se a jogar é a forma mais elevada dessa sabedoria. Porque eles querem caos,
e você lhes dá calma. Eles querem barulho, e você lhes dá silêncio. Eles querem drama, e você lhes dá indiferença. Essa indiferença corta mais fundo do que qualquer espada, porque a raiva ainda mostra que você se importa. A tristeza ainda mostra que eles são importantes. Mas a indiferença diz: você não existe mais no meu mundo. E isso, meus amigos, é a morte do ego deles. Vamos tornar isso real. Imagine-os gritando na sua cara, palavras voando como flechas. O antigo você revidaria, se defenderia, gastaria energia, mas o novo você se recosta, braços cruzados, olhos calmos, lábios firmes e selados, ou talvez até sorria levemente, uma pequena risada, como se a performance deles não fosse nada mais do que ruído de fundo. Você sabe o que isso faz? Isso os deixa loucos, porque o poder deles nunca esteve nas palavras, mas na sua reação. Tire a reação e as palavras deles se dissolvem no vazio. Mas sejamos honestos. A tentação de responder vai queimar dentro de você. Você vai ouvir os insultos e querer revidar. Você vai sentir a culpa e querer se explicar. Você vai ver as acusações e querer provar que eles estão errados. Mas cada vez que você resiste, cada vez que você recusa, cada vez que você mantém o silêncio, você está vencendo. Você está retomando o controle. Você está matando o jogo de fome até que ele morra. Aqui está uma metáfora poderosa. Recusar-se a jogar é como ficar do lado de fora durante uma tempestade. A chuva cai, o vento uiva, mas você não persegue a tempestade. Você não discute com as nuvens. Você não grita com os trovões. Você simplesmente abre um guarda-chuva, caminha calmamente e deixa a tempestade se esgotar, porque nenhuma tempestade dura para sempre e nenhum manipulador consegue continuar furioso. Quando seu alvo não responde, eles desmoronam sob o peso de seu próprio barulho. Mas aqui está a parte bonita. Quando você para de jogar o jogo deles, você começa a jogar o seu próprio jogo. Você recupera sua energia, redireciona seu foco. Em vez de passar noites digitando longas explicações ou repetindo discussões na sua cabeça, você investe em si mesmo, constrói sua paz, persegue seus objetivos, fica mais forte, mais leve, mais livre, e logo o barulho deles se torna um ruído de fundo. Você mal consegue ouvir mais. O erro que as pessoas cometem é pensar que precisam vencer a discussão, que precisam provar que o manipulador está errado. Mas ouça com atenção. Você não vence provando. Você vence indo embora, porque a única maneira de vencer um jogo viciado é não jogar. E isso não é fraqueza, é sabedoria, é força, é poder estoico. Agora, deixe-me explicar a psicologia por trás disso. Manipuladores são viciados em controle. Eles escrevem o roteiro emocional em suas mentes. Eles sabem suas falas. Eles preveem as suas. Eles pensam: se eu disser isso, eles vão reagir assim. Se eu os culpar aqui, eles vão ceder ali. Eles precisam que você siga o roteiro deles, mas no momento em que você não o faz, o roteiro desmorona. A peça fracassa, o senso de controle deles se desfaz. E é aí que o seu silêncio, a sua recusa, se torna a maior humilhação de todas. Imagine isso uma última vez. As luzes estão acesas, as cortinas estão abertas. Eles estão esperando no palco com seu drama, prontos para te envolver. Mas você não está lá. O assento está vazio. Os holofotes se apagam. A cortina cai. O espetáculo termina. Esse é o poder de se recusar a participar. Então, aqui está a sua afirmação de hoje. Eu não participo do jogo deles. Diga isso em voz alta. Escreva nos comentários agora mesmo. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo que você escolheu a liberdade em vez do drama, a clareza em vez do caos, o silêncio em vez do barulho. E se essa mensagem ressoou em você, meus amigos, me faça um favor.
Clique no botão curtir agora mesmo. Inscreva-se no canal se ainda não o fez e ative o sino de notificações, porque o que estamos construindo aqui não é apenas conteúdo. É uma comunidade de força, de clareza, de paz inabalável. Compartilhem esse vídeo com alguém que precise ouvir isso. Alguém preso no ciclo, alguém que dá demais, alguém que gasta energia em um jogo que nunca vai ganhar. Porque talvez esse seja o momento que vai salvá-los. Recusem-se a jogar e vocês vão ganhar. Recusem-se a jogar e vocês vão se elevar. Recusem-se a jogar e vocês vão recuperar suas vidas. Esse é o seu poder, e o dia em que vocês o abraçarem será o dia em que eles perceberão que nunca vão se recuperar.